Lucas capítulo 4, versículos 18 e 19. Diz assim a palavra do Senhor: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Quantos podem dizer amém? Amém, glória a Deus. O tema da mensagem de hoje, irmãos, é Jesus Cristo liberta. Amém? Jesus Cristo salva, cura, batiza no Espírito Santo, opera maravilhas. Amém? Nós cremos nisso. E o nosso objetivo hoje é compreender que o homem que vive longe de Deus, do Salvador e da igreja de Cristo, é escravo do mundo e do pecado. As pessoas, irmãos, que vivem longe de Deus, que vivem longe da palavra de Deus, que vivem longe da oração, que vivem longe dessa sala de reunião, da congregação dos santos, da igreja, essas pessoas estão enfermas, elas são escravas do mundo, elas são escravas do pecado, das paixões do mundo, do conforto que o mundo está oferecendo, de um jogo de futebol numa tela, de um passeio num shopping, assistir a tela de um cinema. As pessoas deixam de estar na presença do Senhor, na casa do Senhor, na igreja, congregando como igreja, porque encontram outras prioridades no domingo, que é o dia do Senhor. O domingo é o dia da ressurreição de Cristo, é o dia em que comemoramos o grande milagre da nossa salvação, e nós separamos este dia, com exceção dos irmãos que são obrigados a trabalhar, são obrigatoriamente, têm que estar em algum serviço especial. Excetuando esses irmãos, os demais, todos devem estar reunidos na casa do Senhor. Antigamente, irmãos, não era 1 hora por domingo, 2 horas por domingo. Antigamente, era o domingo inteiro. A Dené deve lembrar disso. Era de manhã, era à tarde, era à noite. Não tinha esse negócio de ir para o culto na igreja, irmãos, só domingo, 6 horas da tarde, não. Era de manhã, escola bíblica dominical, depois saía para evangelismo. A Carol lembra, Carol era pequenininha, a idade do Caio, a gente saía nas ruas distribuindo folheto para as pessoas. Nós trabalhávamos o dia inteiro. À tarde, às vezes, tinha culto também, em festividades, e à noite era culto de novo. Já cheguei uma semana inteira, irmãos, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, 3 vezes no dia. E hoje as pessoas não querem vir à casa do Senhor nenhum dia na semana. Nenhum dia na semana. Isso é uma vergonha. E quem é que vai pagar pelo preço? São eles mesmos. Porque é difícil a gente acreditar que essas pessoas vão para o céu. Ah, mas igreja não é Deus. A Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo na terra. Se você não faz parte do corpo de Cristo, se você não se reúne com o corpo de Cristo, se você não ora com o corpo de Cristo, se você não evangeliza com o corpo de Cristo, se você não está arrolado no corpo de Cristo, como é que você é de Cristo? É fácil estar em casa dizendo, eu sou de Cristo. Como é que você é de Cristo? Se você não tem coragem, 1 vez por semana, se reunir com seus irmãos, eu não preciso disso, pastor, eu não preciso de paredes, eu não preciso de pastor, então você não precisa de Deus nem de Jesus também, porque foi Ele quem disse que o conceito de igreja é esse. Hebreus 10, 25, não faça como essas pessoas por aí, que não estão congregando, diz a palavra do Senhor. Reúnam-se, congreguem-se como irmãos, não faça como esses que não estão congregando, ou seja, eles estão de fora, estão de fora. Irmãos, você já se sentiu preso a um problema? Jesus Cristo liberta o homem. Você já se sentiu preso a um pecado? Já se sentiu preso a um lugar? A uma situação? Você já se sentiu preso a uma enfermidade? Você já se sentiu preso a uma pessoa ou a uma saudade de alguém que partiu? Irmãos, é horrível. O sentimento de estar aprisionado é horrível. Eu tiro uma ideia para a Edneia. Você não pode nem brincar com ela. Quando eu era policial, uma vez eu algemei ela, ela entrou em pânico. Nem brincando ela aceitou isso. Sentir-se preso, sentir-se amarrado ou amordaçado, é uma sensação horrível. Horrível, irmãos. É horrível. Sabe, será que existe coisa pior? Eu pelo menos me sinto sufocado. É horrível o sentimento de estar aprisionado a alguma coisa, seja o que for, uma paixão. Todo apaixonado por uma mulher sofre. Toda mulher apaixonada por um homem, ela sofre.
causa sofrimento. Pode observar, mas é um sofrimento bom. Se você não for correspondido, quero ver se é bom. É uma paixão, essa paixão, seja pelo que for, por uma casa na praia, por um carro novo, por alguém, não importa o que é. Essa paixão, esse desejo forte de ter alguma coisa, te aprisiona aquilo. Você não consegue viver bem. Não podemos, irmãos, sermos prisioneiros de ninguém, exceto do Senhor, servos somente de Jesus. Esse sim, eu faço questão de ser prisioneiro, de ser servo dele hoje e sempre. Irmãos, o homem precisa viver feliz, em liberdade. Quem conhece um pouco de história, irmãos, nem precisa ir muito longe para se deparar com o tempo da escravidão no Brasil e no mundo. Quanto sofrimento, quanto sentimento de injustiça, quanta humilhação, quanta dor, quantos açoites. Quem vive uma situação semelhante na vida, irmãos, passa o tempo todo sonhando com um libertador. E é exatamente disso que iremos tratar neste sermão, ou seja, Jesus Cristo liberta o homem, pois para isso veio ao mundo. Ouçam novamente o texto em questão. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Esta é a missão do Senhor Jesus Cristo, trazer liberdade. Vamos então, irmãos, fracionar esse versículo e eu vou explicar cada parte dele, tá bom? Vamos lá. Jesus disse: me ungiu, o Espírito Santo me ungiu para evangelizar os pobres. Irmãos, então para ir para o céu tem que ser pobre, pastor? Tem que sair na rua catando latinha? Já quer dizer isso, né? O Caio vai para o céu, é pobretão, vai para o céu. Será que é isso mesmo, irmão? Jesus não está querendo dizer que as pessoas precisam viver na miséria para serem libertas pelo poder do Evangelho. Jesus não está querendo dizer isso. Eu tenho que viver na miséria se eu quiser ir para o céu. Tem pessoas que fazem voto de pobreza, já viram isso? Tem uma certa religião muito grande no mundo, que algumas pessoas fazem voto de pobreza, porque eles acham que assim estão agradando a Deus e vão para o céu. Alguém já ouviu falar sobre isso? Fazer voto de pobreza? Já ouviu falar, alemão? Não? Não, Michele? Existe fazer voto de pobreza, porque a pessoa acha que assim Deus vai amar mais. Não é isso não que o Senhor quer dizer aqui. Ser pobre, irmãos, é estar com o coração aberto para as coisas espirituais, pois os considerados ricos estão muito ocupados com seus tesouros e não estão nem um pouco interessados em algo além de suas riquezas na terra. É isso que Jesus quis dizer. Uma pessoa que tem o coração amarrado na riqueza na terra, essa pessoa não é pobre. Se ela não é pobre, não foi para elas que Jesus veio. Mas tem pessoas que têm muito dinheiro, mas é pobre, porque ela não se ilude com o dinheiro, ela não se ilude com a riqueza, ela não coloca o seu coração naquilo. Para ela o mais importante é estar na casa do Senhor, para ela o mais importante é estar na igreja adorando a Deus, para ela o mais importante é estar lendo a Bíblia e não estar lendo um livro de finanças, de como ser um milionário. Não, ela está muito interessada nas coisas de Deus, então ela é um pobre. É esse tipo de pobre que Jesus Cristo veio buscar. Pessoas que não aceitam se desligar, irmão, das riquezas ou das coisas materiais, não estão aptas para serem libertas pelo poder do Evangelho de Cristo. Isso não significa que os ricos serão todos condenados, pois há muitos ricos que não se apegam às coisas materiais e são até mais crentes do que muitos pobres por aí. Portanto, o importante é sermos pobres de espírito. Jesus disse em Mateus, capítulo 5, versículo 3: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Está vendo? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ser pobre de espírito, irmão, significa sermos humildes. Por isso, seja humilde, receba Jesus como teu único e suficiente Salvador, e teu é o reino dos céus. Seja humilde diante do Senhor, de seus irmãos. Vamos lá. Segundo, também disse o Senhor: enviou-me a curar
os quebrantados do coração. Irmãos, Jesus cura os quebrantados de coração, ou seja, aqueles que estão desesperados, que não são altivos, que não são orgulhosos, que não são presunçosos, que não são sabichões. Sabe, ter o coração quebrantado é reconhecer o quanto é necessitado de Deus. Quando você fala de Jesus e da necessidade da pessoa estar na casa do Senhor, o servindo e adorando, e a pessoa responde dizendo que não precisa de igreja, nem de pastor, e nem de qualquer ajuda, essas pessoas não estão quebrantadas, e isso é grave, pois quem não reconhece a necessidade de Jesus na vida, e portanto não irá experimentar a sua real libertação. Irmãos, eu fui dono de um pet shop, inclusive aqui pertinho, né? Lembra muito bem, e certo dia, dentro do banheiro tinha uma janelinha, né? Certo dia, eu olhando pela janelinha do meu pet shop, os irmãos sabem o que é pet shop, essas casas de aves, de cães, de ração, e eu olhando pela janelinha, eu observei um alçapão, e dentro do alçapão havia um pássaro preso, e eu fiquei com dó daquele pássaro, e eu pensei, a minha mão não alcança, como é que eu vou retirar esse pássaro do alçapão? Fiquei com dó de ver ele preso ali dentro. Aí eu peguei uma varinha de pescar, irmãos. Se o alçapão não tiver com aquele ganchinho, né, eu vou conseguir abrir. Aí eu peguei uma varinha de pescar e eu consegui abrir o alçapão. Agora, para minha surpresa, o pássaro de imediato não foi embora. Ele continuou ali dentro. Irmãos, continuou ali. Sabe, irmãos, Jesus abriu o alçapão. Mas estas pessoas não saem, parecem estar muito bem acomodadas nesta vida de escravidão do mundo e do pecado, elas não querem sair do alçapão. Meu irmão, a porta do alçapão está aberta, escapa-te por tua vida, seja um quebrantado de coração, reconheça que sem Jesus você não é nada. E com Jesus, você é a igreja, você se reúne como igreja, você lê a palavra como igreja, você ora como igreja, você não fica na sua casa isolado. Saia deste alçapão. Ah, pastor, mas eu creio em Jesus, aceitei Jesus. Cadê você? Temos dezenas e dezenas de cadeiras aqui vazias. Cadê você? Irmãos, é hora de sair do alçapão, porque Jesus Cristo veio para libertar o homem. Ele quer tirar você desta zona de conforto que não vale absolutamente nada e te trazer para um lugar de descanso que é a sua presença, para ser ministrado, para receber uma oração, para cantar em congregação, para adorar o nome do Senhor. Está acabando o tempo, os dias estão terminando nesta terra, pouco tempo nos resta. Até quando vamos dizer não ao Senhor e vamos ficar arrumando desculpinhas para ficar em casa? Precisamos abrir o nosso coração, a nossa vida para o Senhor Jesus. Escapa-te por tua vida, escapa-te. Terceiro, disse ainda o Senhor: a apregoar liberdade aos cativos. Irmãos, só quem já ficou preso ou internado em um hospital sabe o quanto é difícil estar nessa situação. Eu já fiquei preso mesmo, cadeia. Eu já fiquei preso e já fiquei hospitalizado. As duas coisas são horríveis. Fiquei preso no quartel, mas não é que eu aprontei alguma coisa. Uma vez lá o sargento, se for sargento, se for tenente, falou: pelotão, sentido. Alguém pegou para trás e assim, ó. Jogou um papel para cima. Quem foi? Ninguém falou quem foi. Todo o pelotão está preso. E eu estava no meio do pelotão, fiquei preso também. Coisa de moleque, né? Policiais, moleque. Jogaram para cima, eu fiquei preso. Irmãos, é horrível essa sensação. Eu quero para minha casa, né? Depois de um dia árduo de trabalho, eu quero para minha casa. E ninguém gosta de ficar internado. Eu já fiquei internado. Fiz uma cirurgia, eu tive que ficar internado. É horrível. É horrível. Eu olhava assim pela janela, via os gari, eu queria ser aquele gari. Verdade, eu queria ser aquele lixeiro. É verdade, alemão. Se olhar para a janela assim, você via um lixeiro, cara catando latinha, eu queria ser aquele cara catando latinha. É verdade, irmãos.
Porque é horrível a sensação de estar preso, você ter a sua liberdade tirada de você, é horrível. Mas Jesus Cristo, Ele liberta o homem, Ele veio apregoar a liberdade aos cativos, irmãos. Muitos pensam em suicídio, ou até cometem suicídio, tamanha angústia de ficar mergulhado em uma cadeia. Deixa eu contar uma história para vocês. Uma vez um homem foi preso, e ele viu que não tinha esperança para ele não ia sair daquela cadeia. Ele falou: só uma coisa me resta, dar cabo da minha vida, porque eu não vivo sem a minha liberdade. E ele pensou: como é que eu vou morrer? Ele ficou imaginando um jeito dele se matar. Aí ele pensou numa coisa, ele conseguiu um objeto pontiagudo, né? O que ele fez? Ele falou: vou colocar no meu olho, eu encosto aqui no meu olho, aí com a outra mão eu bato com força, o objeto vai entrar, vai chegar no cérebro, eu balanço bem o meu cérebro e eu estou morto. Ele teve uma ideia até fácil, né? Alguns fazem pelo ouvido, né? Mas ele pensou pelo olho. Vou fazer pelo meu olho. Tá bom, vamos morrer. E ele fez, irmãos. Ele pegou o objeto pontiagudo, ele apontou no olho, e quando ele foi bater com a outra mão, ele se assustou, porque entrou um rato, dentro daquela cela onde ele estava, entrou um rato. E o rato tinha um papel na boca. E o rato começou a andar ali com aquele papel na boca. Ele curioso, né? Eu vou morrer, mas antes quero matar minha curiosidade. Ele pegou, bateu o pé, pá! Bateu o pé no chão, o rato soltou o papel e fugiu da cela. E ele pegou o papel. Era um bilhete. Ele pegou aquele papel e abriu. E quando ele abriu, e ele leu aquele papel, aquilo fez toda a diferença na sua vida. Ali estava escrito: Jesus Cristo liberta o homem. E ele sentiu uma profunda paz, um profundo arrependimento dos seus pecados, e ali, recebendo a Jesus, ele tornou-se um homem livre. Ainda que dentro da cadeia, ele se sentiu a pessoa mais livre do universo. Eu não sei se você às vezes se sente aprisionado dentro da sua casa, se você se sente aprisionado no seu trabalho, se você se sente aprisionado dentro de um casamento mal realizado. Eu não sei se você se sente aprisionado por uma enfermidade, eu não sei se você se sente aprisionado por uma depressão, mas uma coisa eu sei: recebe Jesus, aquele que liberta. Ele veio para libertar os cativos. Receba Jesus como Senhor e Salvador, abrace essa verdade e seja livre, não importa se você está dentro de uma cadeia, com Jesus você é livre, nós somos livres, amém, irmãos? Glorificado seja para sempre o nome do Senhor, aleluia. Quantos aqui se consideram livres? Você se considera livre? Glorificado seja o nome desse Deus, aleluia. Eu também sou livre, aleluia. Como é bom servir a Jesus, como é bom adorar a Deus. Quarto, também disse: há dar vistas aos cegos. Jesus disse que veio também com uma missão de dar vista aos cegos. Irmãos, ser cego é ser eternamente aprisionado às trevas. Como deve ser difícil a vida de um homem deficiente visual. Ele está aprisionado às trevas. Jesus curou muitos cegos, mas o maior trunfo de Cristo é curar a cegueira espiritual. Tem até uma música, né, que a gente cantava: eu era cego e perdido, pecador. Eu era cego, eu era pobre, eu era perdido, mas Jesus veio e transformou a minha vida. Ele me libertou. Irmãos, vivemos em um mundo de cegos, de pessoas que não sabem de onde vieram e nem para onde estão indo, não sabem o que estão fazendo aqui. Jesus foi ungido para dar vista aos cegos. Vamos nos apropriar desta bênção, estudando e crendo na palavra de Deus, e vamos proclamar que Jesus liberta o homem da cegueira. Não podemos guardar segredo, igreja. Tem crente que parece agente secreto, ninguém sabe nem imagina que ele é crente. Nós temos que falar de Jesus para as pessoas. Gente, vocês que foram curados da cegueira espiritual por Cristo, proclamem isso às pessoas. Não deixe que os seus vizinhos permaneçam cegos, não deixe que os seus amigos permaneçam cegos, não deixe que os seus familiares permaneçam cegos, não deixe que o seu chefe permaneça cego. Fale de Jesus, fale do amor de Deus, fale daquele que dá vista aos homens, fale daquele que cura a cegueira espiritual. Proclame o Evangelho de Cristo, fale do amor de Deus, convidem
convidem para vir a esta casa de adoração. Eles vão ouvir a palavra e Jesus irá curar a sua alma. Jesus é aquele que cura a cegueira espiritual. Você crê nisso, irmãos? Amém? Louvado seja Deus. Quinto, ele veio para pôr em liberdade os oprimidos. Existe coisa pior do que ser um oprimido? O oprimido, ele está amarrado, ele tem um nó na vida. Existe um nó dentro dele, a opressão é um nó. Tem que desatar aquilo, é horrível ver assim. O pastor Max Lucado nos conta que seu amigo Roy, uma vez estava sentado num banco, numa praça, perto de um ponto de ônibus. Ele estava observando uma criança que estava lá tentando desatar um nó do seu calçado. E o ônibus estava chegando. E ele tentando desatar aquele nó, porque estava solto, e queria desatar o nó, não estava conseguindo, e o ônibus chegando. E o ônibus parou, ele tentando, até que o ônibus parou, abriu a porta e fechou, e foi embora. E aquele menino começou a chorar. Perdi o ônibus do colégio. E aquele nó, nada de desatar. Aí ele foi até aquele homem chamado Roy. Falou: moço, pois não, o senhor sabe desatar nós? Vem cá, garoto. E o homem foi lá e desatou aquele nó. E aquele menino, com toda aquela opressão, estava naquele momento se sentindo livre, liberto. Irmãos, você sabia que Jesus aprecia ouvir esse tipo de pedido? Senhor, o Senhor desata nós? A vida dá muitos nós, não é mesmo? E o nó do pecado, já imaginou? E o nó de um problema difícil de se resolver, o nó de uma doença incurável, o nó da depressão, o nó do desemprego. As pessoas ficam oprimidas e muitas vezes não sabem o que fazer para se libertar destes nós da vida. Ei, Jesus quer pôr os oprimidos em liberdade, diz o texto. Clame ao Senhor: Jesus, me liberta destes nós, dessa bagunça que está a minha vida. E quando fazemos isso, irmãos, Ele vem e liberta-nos de toda a opressão. Ele desata todos e quaisquer nós. O Senhor desfaz nós? Jesus te responderá: sim, eu desfaço. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, grande é o nosso Deus. Sexto e último, e por fim, Jesus veio a anunciar o ano aceitável do Senhor. Irmãos, está sendo anunciado para nós o ano aceitável do Senhor. Hoje, eu estava discutindo com uma pessoa de uma seita, e ela estava dizendo que as coisas não mudaram. Desde o Velho Testamento até hoje, não existe nenhuma dispensação da graça. Tudo é a lei e tudo é a graça misturado. Que as pessoas são salvas pela lei e pela graça, né? Então, desde lá do Éden, tudo é lei e tudo é graça. Não, irmãos. Se era assim, isso não foi anunciado até então. Porque Jesus disse: o Espírito do Senhor é sobre mim, porque me ungiu para anunciar o ano aceitável do Senhor. O que é o ano aceitável do Senhor? Irmãos, o ano aceitável do Senhor, que Jesus veio anunciar, é a época da graça, é o tempo do favor de Deus. Eu ainda perguntei para ele, deixei uma pergunta no ar, não sei se ele respondeu. Escuta, antigamente, se alguém trabalhasse no dia do sábado, exemplo, acender um fogo no fogão no dia do sábado, essa pessoa tinha que ser morta pela congregação dos judeus. Sabiam disso? Se você era visto fazendo qualquer coisa no dia de sábado, pegando uma lenha do chão, por exemplo, você tinha que ser morto. Estava na lei, está aqui, é só ler. Tinha que ser morto. Vocês acham que isso é a época da graça, irmãos? Hein? Isso é a época da graça? Olho por olho, dente por dente. Às vezes, por acidente, você cometia um acidente e tinha penalização terrível da lei. Por exemplo, se eu tenho um filho, meu filho é desobediente, eu falo com ele e ele obedece, né? Meu filho, por favor, me atende. O menino não obedece nunca. Sabe o que tem que fazer? Sabe como é que era aquele tempo lá? Você pegava o seu filho, levava no sacerdote e lá ele era morto. Se quiser eu mostro o texto para vocês. A criança tinha que ser morta. Isso é tempo da graça, irmãos? Jesus disse: eu vim anunciar o ano aceitável do Senhor. Nós estamos vivendo no ano aceitável do Senhor, ou seja, a época da graça, do favor de Deus, de um Deus tolerante,
compreensível. Um Deus que quando você erra, Ele não entra com um castigo de imediato, mas Ele te corrige, Ele te ama, Ele te abraça, Ele te afaga, Ele te avisa. Ele quer que você saia do erro e venha para a sua maravilhosa graça. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. É um tempo de glorificar o nome do Senhor e sermos agradecidos a Deus por isso. Mas as pessoas não vêm para a igreja. As pessoas perderam a fome de Deus. As pessoas perderam a sede de Deus. Irmãos, quando a trombeta tocar e a igreja for tirada da terra, os que ficarem não permanecerão na época da graça, vão permanecer na época do juízo. Não é nem na época da lei. A época da lei não foi um momento muito fácil, nada fácil, melhor dizendo, né? A época da graça, que maravilha! Até morrer por Jesus aqui é um prazer, oh glória! Mas a época do juízo, aqueles 7 anos que nós estamos estudando, vocês mesmos sabem o quanto será terrível. E para ser salvo, não tem esse negócio de guardar a lei e nem de graça somente, não. Para ser salvo, você vai ter que morrer. Você vai ser um mártir. Tem que ser mártir durante os 7 anos da grande tribulação. E as pessoas não querem saber de igreja, querem ficar em suas casas confortavelmente. Isso está certo, irmãos? Isso não está certo, isso está errado. Ela tem força para tudo, tem força para passear, tem força para fazer ginástica, tem força para trabalhar, tem força para fazer tudo. Só não tem força para vir uma vez por semana, durante uma horinha, na casa do Senhor. Para isso não tem força.